Oi pessoal, boa tarde, a paz do Senhor. Mais uma quinta-feira, vamos estar estudando hoje o Sermão do Monte. Semana passada foi um dia muito especial, tive a visita da minha neta, então nós fizemos uma live muito especial, incentivando a ensinar a palavra de Deus às crianças. Mas hoje nós vamos continuar estudando o Sermão do Monte. Então eu gostaria primeiro de estar lendo contigo o Salmo 119, versículo 91, que diz assim: Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Salmo 119, versículo 91, 92 e 93. O Salmo 119 é uma oração. E aqui o salmista, ele expressa que na verdade todas as coisas se mantêm e que todas as coisas estão ao dispor de Deus e que na verdade na nossa angústia, o que nos sustenta na nossa angústia é a lei de Deus, que deve ser o nosso prazer, e que pelos preceitos de Deus eles nos dão vida. Versículo 93: Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Esta é a palavra de Deus. É uma palavra que nos sustenta, é uma palavra que alegra o nosso coração, que nos dá vida. É o que faz diferença na vida do cristão. Na verdade, é a meditação da palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, o buscar a palavra de Deus. É isto que faz diferença na vida do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele lê a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se ele mantém comunhão com Deus, ele lê a sua palavra. Então, que você possa estar lendo, meditando e buscando a palavra de Deus na tua vida. Amém? Vamos ter então agora um tempo de oração e vamos continuar o nosso estudo no Sermão do Monte. E hoje nós vamos ter a segunda parte sobre a questão dos falsos mestres. E esse é um estudo importantíssimo para os nossos dias, pela quantidade de falsos mestres que nós temos. E vamos estudar um pouco para podermos distinguirmos de maneira clara, e analisarmos e aprendermos quem são os falsos mestres e principalmente começar a entender se estamos escutando falsos mestres. E isso nós só podemos entender e aprender estudando a palavra. Então, primeiramente, vamos orar, buscar a Deus e vamos continuar o nosso estudo. Pai, estamos na tua presença. Obrigado, Senhor, porque tu nos ouve e porque no mundo espiritual não há distância. Nós podemos, Senhor, estar longe fisicamente uns dos outros nesse momento, Pai. Mas espiritualmente, Senhor, nós estamos perto por causa da tua presença, da ação do teu Santo Espírito. Muito obrigado por isso. Pai, nesse momento eu quero te pedir, toca na vida da pessoa, Senhor, que está ouvindo, daquela que vai ouvir, Senhor, em outro horário, esse estudo, que o poder da tua palavra esteja passando no coração, na mente, na vida dessa pessoa, e haja transformação, libertação e cura. Coloco também diante de ti cada problema, cada situação difícil que muitas vezes vivemos nessa terra. Às vezes as dores, as angústias, as ansiedades,
os medos, a depressão, tantas coisas passamos aqui nessa terra, conforme tu dizes na tua palavra que teríamos aflições. Mas, Senhor, essas aflições não iriam nos engolir, porque tu venceste o mundo e iríamos estar firme contigo. Então, Senhor, humildemente eu te peço, firma essa pessoa, fortalece, vem com teu poder, com a tua mão de poder agir. E abençoa cada um nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, que o Senhor possa te abençoar e te dar entendimento essa tarde para estudarmos a palavra de Deus. Vamos na nossa leitura de Mateus, onde nós estamos estudando o Sermão do Monte. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15, diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas de espinheiros, ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esse é o texto que nós vamos estudar hoje de Mateus, que faz parte do Sermão do Monte, que nós começamos a estudar desde as bem-aventuranças. Então, nós vamos estar dando sequência. Esse é o único texto que eu repeti 2 vezes e fiz questão de ministrar 2 vezes, porque é um texto urgente para os nossos dias. Pelas situações, por todas as coisas que estamos vivendo. Então é um texto muito urgente, onde o Senhor nos fala, o Senhor nos esclarece, o nosso Senhor nos avisa. Então nós realmente precisamos estudar e precisamos aprender. Então o que nós vamos pensar e ver? Primeira coisa, lembrando que esse pequeno texto que nós lemos, ele antecede quando o Senhor fala sobre as 2 estradas, né? E ele diz claramente, ó, há 2 estradas, há 2 caminhos, ande pelo caminho estreito, entre pela porta estreita, apertado é o caminho, né? Largo é o caminho que conduz à perdição, lá espaçosa é a porta e muitos vão entrar por ela. Isso mostra as facilidades, o conforto de um caminho largo. O caminho largo sempre é o mais confortável, o mais agradável, o com menos problema, o caminho bem fácil de caminhar, né? E normalmente nós queremos o caminho fácil, nós queremos que tudo dê certo, nós queremos que tudo seja agradável, nós não queremos ter problemas com ninguém, nós queremos aquilo que for confortável, agradável, que for bom para nós, para o nosso corpo, para a nossa cabeça, diz, não, é aqui que a gente tem que andar, porque não tem incomodação. Só que o Senhor disse assim, peraí,
Tem dois caminhos. Há um caminho que é muito folgado, é muito tranquilo, é muito bom. Mas ele tem um lugar onde ele vai terminar. Todo caminho termina. Todo caminho tem um fim. E o caminho largo, ele termina no inferno. Isso é muito claro. E é interessante, nós já no início fazemos uma análise dessa questão dos dois caminhos, antes de entrar na questão dos falsos profetas, novamente, que esse é o segundo estudo, porque nós vemos muitas vezes muitos pastores, muitos pregadores convidando as pessoas para o caminho largo. Você não vê pregadores que falam de caminho estreito. São poucos os pregadores que ensinam sobre o caminho estreito, que ensinam sobre o caminho apertado. Os pregadores, normalmente, eles falam sobre o caminho largo. Porque você pode ver, venha, vai tudo certo, vai ser confortável, você é feliz, Jesus te ama, vai estar tudo bem. Vem cá, que aqui é legal, que aqui é bom, que aqui é agradável. Vem aqui para nossa igreja, que é tudo super legal, aqui é joia, aqui tá tudo bem, aqui é só festa, é só alegria, é só consolo. Peraí, normalmente é esse os convites que nós escutamos. Por isso que muitas pessoas se decepcionam com as igrejas, que elas veem essa propaganda e dizem, uau, eu quero ir para lá, que legal, esse é o meu lugar. Aí elas chegam na igreja amarguradas, tristes, com problemas, e elas têm uma ilusão, elas querem estar bem, elas querem estar felizes, mas o que elas encontram muitas vezes nesses lugares? Críticas, preconceitos, fofocas, confusão, e elas dizem, se a igreja é assim, se o caminho é assim, eu não quero. Eu não quero andar na igreja. Mas acontece que essa não é a igreja. Esse não é o caminho. Esse é o caminho largo. Nós precisamos entender, ler a Bíblia e saber qual é o caminho estreito. Nós devemos ir para uma igreja onde a palavra é pregada. Onde é dito, você tem problema? Jesus, ele está contigo na tua aflição, no teu problema. Você sempre vai ter problemas e situações difíceis nessa terra. Mas ele diz assim, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Você vai caminhar nesse caminho e a nossa vida é como uma nuvem, ela se dissipa rápido. Então preste atenção como você anda. Você precisa aprender a perdoar. Você precisa entender e ver os teus pecados e reconhecer que você é pecador. Há muitas coisas que você precisa abandonar. O caminho é difícil, mas acontece que há uma recompensa eterna. Há uma paz indizível. Às vezes você vai sentir solidão, você vai chorar, você vai sentir tristeza, mas há uma recompensa, há uma carreira. Vamos, persevere. Jesus está contigo. Essa é a igreja de Jesus, que mostra que há dificuldades, que prega a palavra, que te leva a buscar a presença de Deus. Então, nós precisamos entender isso. E precisamos entender a questão da porta larga, o caminho largo, da porta estreita e o caminho estreito. E como eu estava ensinando na live anterior, não existe, pessoal, encruzilhada. Lembra aquela foto que a pessoa está andando e daí tem uma encruzilhada, daí tem uma plaquinha, caminho para o céu, caminho para o inferno? Não tem encruzilhada. Não existe isso. Ou nós estamos num caminho ou no outro caminho. Não existe você andando no nada. Você andando até que você chega numa encruzilhada.
é num caminho que nós estamos andando, até o momento que o Senhor nos salva, que nós temos uma experiência real de salvação, porque quem nos salva é Deus, não é o nosso coração, não é a nossa decisão, é Deus que nos salva, é Ele que nos toca. Então, há muitas coisas que nós ouvimos, que nós aprendemos no meio evangélico, entre aspas, e que não é a Bíblia. Não se preocupe, eu também aprendi muita coisa que não era. Mas à medida que eu tenho estudado a Bíblia, buscado a presença de Deus, que eu tenho lido autores antigos, que são os melhores, né? Eu tenho aprendido a palavra, eu tenho buscado a presença de Deus, eu tenho orado. E a minha alegria é poder sentar aqui e ensinar, compartilhar contigo a palavra de Deus. E tudo que eu tenho ministrado são coisas que Deus já falou comigo, ministrou ao meu coração, e que eu também muitas vezes fui confrontada em muitas situações. Eu pensava, Senhor, eu fazia isso, eu andava assim. Glória a Deus pela tua misericórdia, porque tu tem me ensinado. Então que você também possa aprender, meditar e pensar nas coisas que a gente está aprendendo. Então, a questão dos falsos profetas, voltando aqui, primeiro o Senhor nos fala das duas estradas. E nós sempre precisamos parar para pensar e fazer um exame. Qual estrada eu estou andando? Qual é o caminho que eu estou andando? Como tem sido o caminho que eu tenho seguido? Ou eu estou no caminho estreito, ou estou no caminho largo. E esses caminhos, cada um tem um final. Por isso que eu tenho que parar para pensar. O que eu quero? O que eu desejo? Eu quero me ver livre de todos os problemas? Eu quero estar bem, eu quero estar feliz e não passar dificuldade nenhuma? Então eu sempre digo, então meu irmão começa a orar e diz, Senhor, me leva, me tira dessa terra e me leva para o céu, porque lá é o único lugar que não vai ter problema, é o céu. Esse é o lugar de felicidade, por isso que é o céu. Mas aqui na terra, aqui é um campo de batalha, aqui é um campo de guerra, porque há um inimigo, o destruidor da nossa alma, Satanás. Há outro inimigo terrível, o nosso coração, a nossa carne, os nossos pensamentos, que nos querem conduzir para longe de Deus. Há inimigos, é um campo de batalha aqui nessa terra. Então aqui eu vou estar sempre caminhando em guerra. Então se a tua vida é assim, meu Deus, eu saio de uma dificuldade, eu entro noutra. Eu saio de uma luta, entro noutra luta. Senhor, será que aqui eu vou estar sempre batalhando? Eu tenho que estar sempre orando, eu tenho que estar sempre buscando. Senhor, se você pensa assim, se a tua vida é assim, glória a Deus. Glória a Deus, esse é o caminho do peregrino. Esse é o caminho do cristão. Há alguns momentos que a gente está tranquila. Há alguns momentos que a gente se sente, uau, um breve momento de paz. Mas nós sempre temos que estar preparados, porque nós estamos numa guerra, em luta. Então, se você está sempre lutando, orando por ti, orando por teus filhos, orando pelo teu esposo, orando pelo ministério, orando pelo lugar onde é que você está, orando pelo teu trabalho, orando pelas situações, então se alegre, essa é a nossa posição, batalhando e orando. Porque o Senhor disse, ó, eu vou estar contigo todos os dias, todos os momentos. Deus está contigo agora. Se você está com luta, Deus está contigo. Se você agora está em um momento tranquilo, Deus está contigo. Se você está em paz, Deus está contigo. Se você está com angústia, Deus está contigo. Se você está sentindo dor, está com enfermidade, Deus está contigo. Se você está com saúde, Deus está contigo. Deus está conosco
em todas as situações, mas aqui é um campo de batalha. E o caminho estreito e a estrada apertada não é um caminho fácil. Mas o caminho largo é sempre o caminho da moda, o caminho do tudo bem, o caminho onde todos estão indo. Então cuida. Nunca diga eu vou onde todos vão. Sempre diga eu vou aonde Deus quer que eu vá. Aonde a palavra diz para eu ir. Cuidado. Cuida da tua vida. Cuida, pensa, medita qual é o caminho que você está. E de acordo com o caminho que você está, você vai começar a ver a questão dos falsos mestres. E a questão dos falsos mestres é urgente. Primeiro, porque Deus mostrou muito claro que eles existem, que eles são reais. E nós vamos olhar em Judas, desde o início da igreja, lá no livro de Judas, ele fala, e desde o início da igreja, é nos colocado claramente sobre eles. Nós vamos ver Judas, versículo 12 e versículo 16. Diz assim, ó: esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Agora, versículo 16. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, ou falando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Nós vemos aqui na epístola de Judas, no início da igreja, falando claramente sobre esses falsos mestres. E é interessante quando nós lemos, leia a epístola de Judas, mas quando tu lê esses 2 versículos, ele mostra claro que essas pessoas, os falsos mestres, eles vão estar no nosso meio. É muito importante entendermos isso. Eles são reais e eles estão no nosso meio e eles saem também do nosso meio. Sabe aquelas pessoas que estão na igreja, sabe na igreja que tu congrega? Tem aquelas pessoas que estão ali na tua igreja, mas de repente começa a arrumar confusão ou começam a se achar mais e dizem, eu não vou ficar aqui. Normalmente muitos saem e fazem a sua igreja, do seu jeito. Aqueles que dizem, vem para minha igreja, que aqui é bom, aqui é agradável. Eles saem do nosso meio. Uma das coisas mais perigosas que tem é quando as pessoas saem da sua igreja. Olha um conselho que eu vou te dar. Só saia da tua igreja se lá você tem ensinos falsos. Se lá não te ensinam a palavra de Deus. Se lá há heresia e você vê claramente, isso não está de acordo com a Bíblia. Isso aqui é ensino falso. Então saia da tua igreja e procura uma igreja que ensina a palavra de Deus, aonde o pastor vai abrir a Bíblia, ler a Bíblia, meditar na Bíblia e ensinar a Bíblia. E você precisa junto com ele abrir a Bíblia, meditar na Bíblia
e comparar se aquilo que ele ensina está de acordo com a Bíblia. É isso que nós precisamos ver. Então, não se admire, não fica assim, falsos mestres, será que eu estou numa igreja onde é que tem falso mestre? Pode ser que sim, pode ser que não. Medita na palavra de Deus. Porque os falsos mestres, eles vão estar nas igrejas. Os falsos mestres vão ter as suas igrejas, os seus grandes canais no YouTube. É assim que vão ser os falsos mestres. Os falsos mestres não são os feiticeiros, não são aqueles que ensinam sobre outras coisas totalmente fora da igreja evangélica. Os falsos mestres, eles têm um nome de evangélicos. São pastores com nomes evangélicos. Eles estão, olha aqui, ó, esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se junto. Eles vão estar juntos, nós vamos estar lá. É junto conosco. Então, é urgente, eles são reais. Pode ser o pastor que você esteja escutando no YouTube. Tem um bem famoso, o nome dele, David Leonardo, que ele diz que você é o centro de Jesus, que ele traz uma palavra de conforto, que ele traz uma palavra que te agrada, que ele gosta de afagar o teu ego. Dá uma pesquisada, o que ele fala, e vê na palavra de Deus. E os falsos mestres, eles vão usar a palavra de Deus. Tem um outro também, esse já faleceu, e esse eu já li o livro dele. É o Kenneth Hagin. E muitas pessoas leem os livros deles. Eu fui uma pessoa que li. Eu me lembro um dos livros dele que eu li, do Kenneth Hagin. O livro dele, um dos livros é Jesus, o nome de Jesus. E lá ele ensina, naquele livro dele, parece que agora eles mudaram um pouquinho o livro, mas o primeiro livro dele era assim, ó. O sangue de Jesus não, estou parafraseando, não vale nada. Porque o que aconteceu com Jesus mesmo? Ele foi torturado 3 dias no inferno. Foi isso que aconteceu. Porque o sangue dele não vale nada. Quando eu li aquilo, eu levei um choque. Eu digo, meu Deus, naquela época eu não entendia muito. Mas eu passei a página porque depois tinha coisas boas, muito agradáveis. E daí eu peguei as coisas boas e não parei para pensar nas coisas ruins. Mas depois, quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver Jesus. Esse é um falso mestre. Ele fala sobre muitas experiências que ele tem. E você fica, uau! Mas a Bíblia não diz para seguirmos experiência de homens. A Bíblia diz que nós devemos ver a vontade de Deus que está revelada na palavra. Não experiência de pessoas. Então há muitos falsos mestres. Muitos. Que tem, lembra no outro vídeo eu disse uma das coisas que os falsos mestres fazem, que nós lemos aqui, que são a lista de obras que eles fazem, que nós vemos aqui no versículo 22, que são lista de obras que atraem as pessoas. Mas a lista de obras dos falsos mestres são essas. Versículo 22 aqui de Mateus agora, voltando aqui em Mateus capítulo 7. Sublinha na tua Bíblia se tu tem. Mateus, o versículo 22 diz assim: muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado profecia em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, expelir demônios. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então são 3 obras dos falsos mestres que chamam muita atenção: profetizar, expulsar demônios e milagres. É claro que a igreja de Jesus
A igreja verdadeira vai ter profecias, eles vão expulsar demônios e vão fazer milagres. Nós escutamos, eu já dei testemunho de milagres, de coisas que aconteceram na minha vida e várias situações, vários milagres que nós vimos na igreja. Mas assim como há os milagres que são realmente de mestres que andam na palavra, que buscam a Deus, há os milagres de mestres que são falsos, e esses milagres e essas profecias e essas expulsões de demônios, eles vão fazer no nome de Jesus. Mas qual é a questão? A questão é que essas pessoas, elas fazem propaganda, vem que aqui tem profecia, vem que aqui tem milagre, vem que aqui se profetiza. Porque as pessoas vão atrás da profecia, elas sentam lá no banco e ficam esperando a revelação. Não é assim. Não é assim. Nós precisamos buscar a Deus. E nós não devemos ficar espantados com essas coisas que acontecem. Jesus disse, vai acontecer. Vai vir os falsos mestres. Vai vir os falsos profetas. E eles vão fazer esse tipo de coisa. Eles vão profetizar, eles vão expulsar demônios e eles vão fazer milagres. Sabe aqueles que dizem que tudo é demônio? Tá com depressão? É demônio. Tá com tal coisa? É demônio. Da onde? Não é assim que a Bíblia ensina. Não é assim. Então nós devemos estar atentos quem nós escutamos e devemos olhar essas coisas. Não devemos ficar admirados. Jesus disse, vai acontecer isso. Gente, isso é sinal dos últimos dias, é sinal dos últimos tempos. Porque nunca teve tanta profecia, tanta expulsão de demônio e tanto milagre. E vocês podem ver, as pessoas vão atrás da profecia, atrás de expulsar demônio e atrás de milagre. Mas elas não vão para se arrepender dos seus pecados, para reconhecer os seus pecados e que precisam de salvação. Elas não querem isso. Elas querem se ver livre do seu problema e da sua enfermidade. Elas querem um milagre. Elas querem que a angústia, o peso, aquilo saia da vida delas e elas querem viver bem. Tipo assim, me tira tudo isso aqui, tira essas coisas ruins, tira que eu quero continuar andando no meu caminho feliz, tranquila, no meu caminho largo, porque eu quero dinheiro, porque eu quero profissão, porque eu quero estar bem, porque eu quero estar feliz, porque eu quero aproveitar o máximo dessa terra. A Bíblia diz, comamos e bebamos que amanhã morreremos. É assim que a pessoa quer viver. Comer, beber e ser feliz nessa terra. O que importa é as coisas que eu vou alcançar nessa terra, não a eternidade. Só que, gente, vamos ler a Bíblia. Vamos ver a palavra de Deus. Nós estamos numa época de apostasia, em que as pessoas, elas querem profecia, querem ver os demônios saindo, querem os milagres, mas não querem andar com Deus. Não querem se arrepender dos seus pecados. Não querem que ninguém toque na sua ferida. Não! Você está me ofendendo, falando do meu pecado. Deixa eu viver assim. Deixa eu fazer as coisas que eu quero. Busque ao Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Ande no caminho estreito. Então as três obras, não é as três primeiras, é as três que falam muito claro a questão de expulsar demônios, a questão de milagres e a questão de profecias. Quem foi um profeta bem famoso, mas que é um falso profeta? Balaão profetizou. Se você
for lá ler a história dele, mas ele era um profeta por ganância. Seguiram, a Bíblia fala que Judas pelo caminho de Balaão. Ele falou a coisa certa, ele só falou, diz, só vou falar aquilo que Deus diz. Ele só falou aquilo que Deus diz. Mas um profeta por ganância. Falso profeta. Expulsar demônios. Sabe uma pessoa bem famosa que expulsou demônios? Judas, o traidor de Jesus. Quando o Senhor mandou os 70, mandou ir de expulsar demônios, orar pelos enfermos, Judas também expulsou demônios. Judas estava lá, junto com os apóstolos todos, ele era um dos 12, expulsando demônios. Judas expulsava demônios. Milagres impressionantes que você vê, pessoas bem famosas também. Lembra de Moisés no Egito? Quando começou as 10 pragas, as primeiras, os mágicos do Egito também fizeram. Aquelas coisas sobrenaturais que Moisés fez, eles também fizeram. Há muitas coisas sobrenaturais que acontecem. O fato de acontecer algo sobrenatural, de um pastor orar e acontecer coisa sobrenatural, não quer dizer que ele é verdadeiro. Não é isso que tem que identificar um homem de Deus. Só o sobrenatural. Mas o fruto dele. Ele prega sobre Jesus. Ele fala sobre o caminho estreito. Ele fala sobre arrepender-se do pecado. Ele fala sobre a santidade de Deus, que você deve ser santo. E sobre a santidade de Deus, quem Deus é realmente. Ele prega sobre os atributos de Deus. O verdadeiro pastor, aquele que te ensina a palavra de Deus, quando você ouve a palavra dele, você vai ter vontade de mudar de vida. Senhor, eu quero andar com Deus. Senhor, isso aqui é pecado na minha vida. Senhor, eu quero abandonar as coisas erradas. Eu quero andar com retidão. O verdadeiro mestre faz com que você queira andar com Deus, que você queira ler a Bíblia e meditar na palavra de Deus. São coisas que nós temos que parar para pensar. Outra coisa que nós vemos em Marcos 13, vamos lá ver em Marcos 13, quando se fala sobre os falsos mestres. Lá no versículo 6 diz assim, muitos virão em meu nome, dizendo que sou eu, e enganarão a muitos. E também tem o versículo 22 que diz assim, surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Aqui é a questão do engano. Nós temos que cuidar porque o engano vai vir. Lembra que eu testemunhei para vocês? Eu já li os livros do Kenneth Hagin até eu entender, meu Deus, esse homem está me enganando. Isso aqui é engano. Esse aí é falso profeta, esse homem. E eu estava indo no engano, bem tranquilinha, até que Deus, pela misericórdia dele, abriu os olhos e disse, não. E eu comecei a entender que não era assim. Então eles vão vir para enganar. Então não tenha vergonha de ver e pensar, eu estou sendo enganada. É o orgulho que não nos deixa reconhecer o engano. Porque as pessoas muitas vezes por causa do orgulho elas dizem, não, eu estou certa. Eu estou certa. Imagina, eu estou certa. Gente, se o nosso coração é enganoso, você acha que o diabo não vai enganar você?
se dentro de nós temos um coração enganoso? Nós dependemos totalmente de Deus. Se humilha, reconhece. Isso é engano, eu estou sendo enganada. O destino final é ou o céu ou o inferno. E quem segue falso mestre vai para o mesmo lugar do falso mestre. Quem segue o falso vai estar lá junto com o falso. Aonde é que o falso mestre vai? Para o inferno. Para o inferno. Quando nós estamos lendo aqui em Mateus, é muito claro quando Jesus diz assim, ó, versículo 23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E no versículo 19, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. O inferno é real. Mas você não vai sentir nada do inferno aqui na terra. Como eu disse, a situação mais difícil, mais terrível, a maior angústia nessa terra é ainda céu, perto do terror do inferno. Porque o inferno é eterno, assim como o céu é eterno. Se há um céu que é eterno, há o inferno. A gente não pensa que um dia o inferno vai acabar. Não existe o aniquilamento. Não tem, a Bíblia não ensina sobre isso. Se a alegria é eterna, o tormento também é eterno. Jesus fala e diz, é eterno o tormento. Nunca vai terminar. Por isso que nós devemos temer e tremer. Por isso que nós sempre temos que analisar, olhar a nossa vida e sempre repensar e dobrar os nossos joelhos todo dia e clamar ao Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero andar contigo. Jesus, eu dependo de ti. Não dependa da tua força. Dependa de Deus. E os falsos mestres, vamos ver algo aqui em 2 de João, capítulo 1, 2 de João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim, ó, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Portanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Enquanto eu estava lendo isso, me veio um exemplo de um grupo muito famoso que as pessoas escutam. O nome desse grupo é Voz da Verdade. É um grupo de música, eu acho que há pouco tempo morreu um dos componentes do grupo, mas ele é um grupo de música muito famoso, da igreja Voz da Verdade. Sabe o que eles ensinam? Eles ultrapassam aqui essa doutrina. Eles ensinam que a Trindade não existe, que é uma coisa diabólica, que não existe a Trindade, que só existe Jesus. Eles dizem que não há Trindade, fora outras coisas, mas esse é o ensino principal que eu lembro. Olha, gente, ele aqui, ó, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Esse grupo é um tipo, é muito claro, de falsos profetas, de falsos mestres. Eu já escutei a música deles. É muito boa a música deles. Não é uma música ruim, mas são o quê? Falsos profetas. O que eu fiz? Eles são bem antigos, era a época ainda
que se tinha disco de vinil, DVD, eu joguei tudo fora. CD, eu joguei tudo fora, disse não, porque aqui o versículo 11 diz assim, ó, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Então, se você escuta, se você se alegra com aquilo, você dá boas-vindas. Você se faz cúmplice das obras más. E quanto os falsos profetas, Jesus diz, não os sigais. Não é para seguir eles. Não os sigais. Não lhe dê as boas-vindas. Aqui a Bíblia é clara. Quem lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. 2 de João, capítulo 1, versículo 11. Não, João só tem um capítulo, não é capítulo 1. É 2 de João, versículo 11. Abre lá na tua Bíblia, 2 de João 9, 10 e 11 os versículos. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Aquele que permanece na doutrina, na palavra, no ensinamento da palavra. Esse é um ensino, a questão dos falsos mestres. É um ensino urgente. Então, o que nós precisamos entender? Que eles são reais, que eles vão usar títulos de pastores, bispos, apóstolos, e que eles vão omitir ou distorcer a Bíblia. O livro que eles vão usar é a Bíblia. É a Bíblia que eles vão usar. Os versículos que eles gostam. Só que eles vão omitir ou distorcer a Bíblia. O falso mestre, ele não vai vir com outro livro. O falso mestre não vai vir com o Evangelho de Allan Kardec. Não vai vir com o livro Mórmon. Esse a gente já sabe que são falsos. Mas o falso que vai estar dentro da igreja, ele vai usar a Bíblia. Ele vai pegar a palavra de Deus. E ele vai fazer milagre, ele vai profetizar e vai expulsar demônios. Ele vai ensinar e agradar o teu coração. Só que as coisas de Deus não são coisas para agradar o nosso coração. Nós devemos agradar a Deus, porque o nosso coração é enganoso. Porque nós queremos as coisas boas, confortáveis e agradáveis aqui da terra. A nossa carne quer isso. Nós desejamos por isso. Mas nós vamos viver nessa terra com a paz e alegria do Espírito Santo. Com a paz em meia luta, com a paz em meia dificuldade. Nós devemos aprender a dizer como o apóstolo Paulo: sei estar contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar bem, como sei estar mal. Posso viver bem se eu tiver todas as coisas, viver na bonança, e posso estar bem se eu estiver faltando as coisas. Nós devemos aprender a estar contente em toda e qualquer situação. E a Bíblia diz: tendo o que comer e o que vestir, estejais contentes. Quando nós aprendermos a nos alegrar com aquilo que Deus nos dá, com a presença de Deus, quando nós aprendemos a ler realmente a palavra de Deus, a amar a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, então nós vamos ver diferença na nossa vida. E nós vamos começar a entender e a discernir o que é falso mestre. E não vamos mais nos alimentar dos frutos da vida dos falsos mestres. Porque nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O que eu gostaria
é que esse tempo que nós estudamos, você realmente parasse para pensar, olhasse os versículos que nós falamos para você e pensasse na tua vida e buscasse o Senhor Jesus. Porque nós devemos buscar a presença de Deus. Nós devemos ler a palavra de Deus. E nós devemos algo muito importante, congregar. Lembra que eu disse, se tu está numa igreja onde é que a falso mestre ensina heresia, eu disse, procura uma igreja. Eu não disse, sai da igreja e fica fora da igreja. Há igreja de Jesus. Há igrejas muito boas, que ensinam de maneira simples a palavra de Deus, mas ensinam a palavra, que ensinam a pura palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Não deixe de congregar. Nós precisamos congregar. Nós precisamos estar no culto, ouvir a palavra de Deus no culto. Nós precisamos dos irmãos, para que os irmãos nos ajudem, orem junto conosco. Nós precisamos compartilhar. Procure uma igreja. Não deixe de congregar. O falso mestre é aquele que diz, não, você não precisa de uma igreja. Pode ficar sozinho ali na tua casa. Não, esse é um falso mestre. A Bíblia diz, não deixe de congregar. Nós precisamos. A igreja de Cristo é um corpo, não é um braço sozinho. A igreja de Cristo é um corpo. Então, procure uma igreja. E a verdadeira igreja de Cristo é aquela onde tem pecadores redimidos. Pessoas com problemas. Mas pessoas que querem andar com Deus. Pessoas que reconhecem os seus pecados. Pessoas que sabem as suas dificuldades, suas falhas, suas limitações. Pessoas que vão pedir perdão umas às outras. Ó, irmão, me perdoa. Eu errei. A igreja de Cristo é uma igreja onde as pessoas reconhecem que são falhas, que são pequenas e que dependem uma das outras. Não abandone a igreja. Vá na igreja. Busque o Senhor. Ande com Deus. Leia a Bíblia. Busque a presença de Deus. O caminho é estreito. A estrada é apertada. A porta é estreita. Largue o caminho que conduz à perdição. Que você tenha aprendido, que eu tenha aprendido, que nós possamos buscar a palavra de Deus, a presença de Deus. Quero orar contigo agora, mas te convidar também para escutar as nossas lives. Nós temos o culto domingo à noite, que é culto presencial e online, às 19 horas. Temos na quinta, aqui às 15 horas, que você estuda a palavra comigo, está junto comigo, aprendendo a palavra de Deus. E nós vamos ter também agora, quarta-feira, às 7 da manhã, com a irmã Patrícia, que estava dividindo o tempo das lives comigo. Agora ela não tem mais como estar na quinta-feira, mas às 7 da manhã, toda quarta-feira, ela vai estar fazendo as lives. Então eu convido você para estar com ela, estudando a palavra de Deus também com ela, na quarta-feira. Então que Deus possa nos abençoar. Agora vamos ter um momento de oração, de buscar a presença de Deus. Também lembrando, nós temos o culto da terça-feira, que é com o pastor Osmar, né? Os outros pastores também estão pregando. Mas na terça-feira é culto presencial, lá na igreja. E no domingo pela manhã também é culto presencial. Então, esteja conosco para aprender a palavra de Deus, buscando a presença de Deus. Então vamos orar? Pai, essa é a tua palavra, viva, santa, fiel e verdadeira. Toca na nossa vida, toca no nosso coração, para que possamos aprender, andar contigo
e nos livra de todo engano, de todo falso mestre. Nos livra, Senhor. Nos ensina a andar na tua palavra. E, Senhor, nesse momento eu quero te pedir agora, aquele que tem problema, situação difícil, você que tem um problema, você que tem uma situação difícil, porque o caminho é estreito e você está passando angústia, coloque na presença de Deus. Senhor, eu oro, eu intercedo por essa pessoa, que venha o teu consolo, a tua mão de poder, o milagre que vem de ti. Senhor, a libertação que vem de ti. Senhor, aquilo que vem de ti, da tua palavra, vem com o teu poder e abençoa e fortalece e cura essa pessoa, Pai. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Leia a Bíblia, esteja na presença de Deus e congregue. Em nome de Jesus. Amém.